Olá! No Brasil, a licença paternidade é de apenas 5 dias, enquanto a da mãe é em média de 4 meses, podendo chegar a 6, no caso das empresas públicas ou privadas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. Um tempo maior de convivência entre o pai e a criança aumenta muito os laços entre o bebê e o seu progenitor. Para conversar sobre a ampliação da licença paternidade no Brasil, eu recebo aqui no Câmara Debate 2 deputados ligados ao tema. Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, secretário executivo da Frente Parlamentar sobre o tema, e Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora de um dos projetos e este que cria a licença paternidade de 30 dias. Olá, deputada, olá, deputado, muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Vocês são os Que melhores. bom. Exatamente. Pois é, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem dados que mostram que a convivência próxima entre o recém-nascido, a mãe e o pai, aumenta inclusive o número de sinapses, né? Que são aquelas ligações químicas entre as células do cérebro. O que mais que traz de importante em termos de desenvolvimento para o bebê? Vou começar com o deputado Pedro Campos. A licença paternidade é fundamental para você fortalecer o vínculo do pai com o filho e também ajudar nesse processo do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança é muito importante. Ali nos primeiros 6 anos de vida, você vai formar praticamente 90% do seu desenvolvimento do ponto de vista cognitivo. E nesses primeiros dias você tem uma criação de vínculos muito importantes. Então é importante que a gente possa fortalecer a licença paternidade como um direito do pai, como um direito do filho e como um direito da família, para que você possa ter essa presença. E isso a gente tem que enfrentar um desafio muito grande, porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 5 milhões de crianças que foram registradas sem o nome do pai. Ou seja, que o pai não estava nem na hora do nascimento, ele abandonou a criança antes do nascimento. A gente tem 11 milhões de mães solo que criam seus filhos sozinhas. Então é realmente uma mudança cultural e a gente espera que essa mudança cultural comece nos primeiros dias, você garantindo um pai presente desde o primeiro momento e que ele tenha mais dias para estar junto nesses momentos cruciais do desenvolvimento da criança. Deputada Laura, existem muitas vantagens também do projeto para as mulheres. Eu acho que a maior vantagem é da mulher. Aliás, não é da mulher, é da sociedade brasileira entender que a maternidade não é solo. Que a mulher tem o direito a ter o seu companheiro, né, o homem que fez com ela aquele bebê, a divisão das tarefas daquela criança. E a criança, mais do que tudo, e aí a gente fica falando em primeira infância, isso é a primeira infância. É o momento que a criança mais precisa desse laço do pai e da mãe. E não há de ser em 5 dias. Gente, nem o carnaval em 5 dias. Tem mais tempo o carnaval do que para a licença paternidade. É o fim da picada. Então, você imaginar que aquela criança só terá o apoio, o carinho, o cuidado da mãe, é alijar a criança da possibilidade de ter o mesmo do seu pai. Por outro lado, você empodera a mulher, porque ela também vai poder respirar. Né? Então, sou mãe, né? Então amamentei, enfim, cuidei da minha filha. Tinha na época o companheiro que cuidava junto, mas sempre cai a mulher o maior tempo. Então, por exemplo, eu já era deputada, eu não podia trabalhar. Eu tive uma gravidez de absoluto risco, então eu fiquei na cama. Né? E aí depois foi muito difícil, porque eu mal andava. Eu tinha que fazer fisioterapia todos os dias. Se eu talvez não tivesse tido apoio do meu companheiro à época, eu provavelmente não teria o mesmo, aquela criança não teria, a minha filha não teria recebido o mesmo afeto que recebeu. E mais, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade na criação daquela criança. E a criança tem o mesmo direito de ter pai, de ter mãe. Então ela tem que ter acesso aos dois, principalmente nesse primeiro momento da primeira infância. Na verdade, talvez seja o momento mais caro para o começo do desenvolvimento daquela criança. É ali, naqueles primeiros meses, né, que a criança precisa ainda mais do carinho, do cuidado, né,
contato com o pai. Esse é um super pai, por isso que ele está aqui, se tudo der certo, vai ser o nosso relator da matéria, porque é um homem que teve a capacidade de entender que ser pai é muito maior. Já foi escolhido o relator. Ser pai é muito maior do que você constar na certidão de nascimento. Deputada, ser pai é um trabalho, né, uma missão. O senhor foi escolhido relator desse projeto, que é um projeto que aumenta para 15 dias. É um projeto que veio do Senado, cuja autora lá na época, em 2008, era a senadora Patrícia Saboia. Maravilhosa. Do Ceará, que lidava muito com essas questões de infância. E esse projeto aumenta de 5 para 15, né? O nosso, da Tabata, de muitos vai de 30 para depois 45 e depois 60. Depois quero falar sobre esse com a senhora. O que o senhor acha que vai acontecer em relação a esse de 15? Primeiro, eu tenho que agradecer a confiança do presidente Hugo Mota, que me designou relator, e principalmente da bancada feminina dessa casa, que é quem está carregando esse debate nas costas. E não é de hoje. Desde a Constituição, o deputado Alceni Guerra foi o autor da emenda, mas o grande apoio da bancada das mulheres, que na época era até conhecida como a bancada do batom. Né? A gente tem algumas colegas aqui que estavam lá e que continuam aqui, como a deputada Lídice da Mata, a deputada Benedita, e foram as mulheres que levaram à frente. Mas eu era servidora, não era deputada. A senhora era servidora, não é? Então, mas eu acompanhei a bancada do batom. Agradecer muito à bancada das mulheres, que vem carregando essa discussão e que indicou o meu nome para poder ser relator, e o presidente Hugo acolheu isso. A gente vai debater todos os textos. É lógico que o texto principal que está colocado é o texto que vem do Senado. Como ele já veio do Senado, ele toma a prioridade nessa discussão, mas esse texto que foi construído, por exemplo, pela deputada Laura Carneiro, junto com a bancada feminina, a deputada Tabata, a deputada Amanda Gentil e várias outras mulheres que participaram dessa discussão, esse é um texto que foi gestado, inclusive dentro da Secretaria das Mulheres, com amplo debate, é um texto que vai ser levado em consideração também. Esse trabalho de relatoria agora, ele vai ser fundamental para encontrar, na verdade, as convergências, porque é lógico que você tem uma posição que é colocado pela bancada das mulheres, que sempre foi de vanguarda nessa discussão, tem uma posição do governo que precisa entender como é que essa conta fecha e como é que essa conta cabe dentro da Previdência Pública, e tem uma posição também do plenário, onde você tem diversas visões e vivências em relação à licença paternidade. Eu tive a minha vivência em relação à licença paternidade. Como é que foi a sua vivência? A minha vivência foi muito importante. A minha filha nasceu no meio da semana, então, eu não vim para Brasília nessa semana, e na semana seguinte, a princípio, já era para voltar aqui para o trabalho legislativo, né, por conta dessa questão. E aí, como nós temos uma agenda dupla, uma agenda local e uma agenda presencial aqui em Brasília, eu consegui estar numa agenda no Recife para não vir aqui para Brasília, e pensando, né, que, na verdade, a coisa mais importante que eu podia fazer naquele momento era estar junto com a minha esposa e com a minha filha. E não está aqui dentro dessa discussão. E eu tive esse privilégio de conseguir conciliar essa agenda, que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. É um privilégio que um deputado tem, porque trabalha em dois lugares. Não, mas imagina, a maioria dos homens não tem. Exatamente. E ainda por cima, por conta dessa questão do momento que a minha filha nasceu, que você fica pensando, imagina, o homem fica em casa, são 5 dias corridos. Então, se sua esposa entrar em trabalho de parto na sexta-feira, você vai ter que voltar a trabalhar já na semana seguinte. Porque o sábado e o domingo contam dentro desses 5 dias. São 5 dias corridos, não são nem 5 dias úteis. Então, a gente sabe que tem espaço para se avançar nessa discussão, e o grande trabalho da relatoria é ouvir essas diferentes posições e tentar encontrar um texto que atenda os anseios da sociedade brasileira, que quer sim um pai mais presente, que quer uma família fortalecida e que quer essa divisão do trabalho de cuidado melhor. Até porque esse texto, eu acho que é importante a gente dizer, ele tanto tem um impacto direto nas famílias e naqueles pais, como também tem um impacto no mercado de trabalho. Porque hoje o mercado de trabalho olha para uma mulher e diz: aquela pessoa, se ficar grávida, ela vai ter 120 dias de licença. E olha para um homem e diz: não, esse aqui só tem 5 dias corridos. Então isso gera, inclusive, um desequilíbrio no mercado de trabalho, que não deveria ser dessa forma, até porque hoje as mulheres estão cada vez mais adentrando ao mundo do trabalho e dividindo a responsabilidade do trabalho doméstico com seus esposos, que é muito natural nesse processo. Deputada, vamos falar um pouco sobre o seu projeto. Bom,
Esse projeto que andou, porque veio do Senado, ele na época foi apresentado em 2008, a ideia eram 15 dias. O seu projeto já fala de 30 dias para os pais. A senhora acha que existe uma maturidade no meio da maior parte dos deputados aqui para achar, enfim, que os 30 dias são possíveis e também que os homens estariam dispostos a ficar em casa, que o homem brasileiro estaria disposto a ficar em casa durante 30 dias cuidando de um bebê, que não é uma coisa normal, digamos assim? Não é cuidando de um bebê, é dividindo as tarefas do seu filho com a sua mulher. Tá certo? Então, é só para a gente dizer, não é cuidando de um bebê, é dividindo tarefa. Mas, enfim, é claro que quando a Patrícia apresentou o projeto em 2008, você tinha uma realidade social. Você está em 2025, né? Portanto, 17 anos depois, e a realidade é outra, né? É claro que o plenário dessa casa é um plenário diverso. Eu me lembro quando a gente foi votar um projeto, que hoje é lei, graças a Deus, de minha autoria, que acabava com o casamento infantil. Foi uma grita, mas na hora, agado, pega para capar, um chiô. Mas nós aprovamos. Eu não acredito que o plenário da Câmara não tenha sensibilidade do que significa essa mudança. Porque, às vezes, não necessariamente ele é obrigado a tirar os 30 dias, depois de 3 anos, 45, depois de 5 anos, 60. Ele não é obrigado a isso. Mas, de verdade, você começa a mudar a cultura. Pois se ele não tem a possibilidade de tirar 30 dias, ele nunca vai saber como é delicioso estar ao lado do seu filho, quando ele está começando a olhar, a descobrir as cores, né? Sentir o teu cheiro, sentir a tua voz. Então, é impossível para um homem sentir o que é muito bom que nós mulheres sentimos. Então, eu acho que ao contrário do que se diz, aumentar para os 30 dias possibilita que essa mudança se dê. Ela não é contrária, ela é favorável. Porque se você nunca a mudança de cultura. Você nunca vai mudar a cultura lá, se isso né? não acontece. Então, na verdade, você vai se acostumar com o que deveria já, desde sempre, ser normal. Por que só o homem, só a mulher tem direito a ficar com aquela criança? Bom, tá bom, a mulher passa lá pelo puerpério, mas quando ela passa pelo puerpério, ela não precisa de ninguém para ajudar a criar, a cuidar daquela criança? É claro que ela precisa. E quando a mãe é muito pobre, que não pode pôr a famosa babá? Quando a mãe, e isso é a maioria das mulheres brasileiras, né? 50% das crianças brasileiras são vulneráveis. Quem é que cuida dessa criança? Quem é que cuida dessa mãe se ela, por exemplo, tiver uma depressão pós-parto? Quem? Né? Então, eu acho que a gente está avançando muito. Eu acho que nos últimos tempos será uma revolução. Mas não uma revolução pelo simples fato que o sujeito vai receber o INSS, que vai parar de trabalhar, não. Mas, aos poucos, a gente está transformando a sociedade para que um homem consiga compreender essa importância. Talvez não da geração do Pedro, que já começa a compreender, mas uma geração um pouquinho mais longeva, né? Os que podem ter filhos ainda e que ainda não colocaram nas suas cabeças a importância de dividir a criação de uma criança. Inclusive, dentro disso que a senhora falou, tem estudos que dizem que os pais que usufruem das licenças mais longas experimentam melhorias na sua própria saúde mental, como redução do estresse e da ansiedade. Claro, e no trabalho. E mais, foi o que eu acho que o Pedro falou, mas vamos falar isso com a linguagem do povo. As pessoas são... Às vezes a mulher não é aceita no mercado de trabalho porque ela vai parir e ela vai ter a licença maternidade. Na hora que um homem tiver a licença paternidade, acabou isso. Ninguém vai dividir o ser humano porque um pare e outro não. Porque os dois vão parir juntos. Porque é isso a maternidade. Quando a gente tem uma filha ou um filho, a gente quer parir junto do companheiro da gente. Porque a gente fez junto aquele ser. Né? Então, isso não é uma coisa que se divida. Você não divide uma criança. Você não pode dizer, não, essa filha é da mãe, essa é filha do pai. E você, por outro lado, vai fortalecer o que a gente acha que é muito importante, que é a paternidade responsável num país como o nosso, tão pobre
e tão vulnerável. Deputado, também existem estudos que dizem que a licença paternidade mais longa está ligada a relações conjugais mais estáveis e maior coesão familiar. Lógico, é um momento desafiador ali, é um momento lindo, maravilhoso, mas eu lembro, por exemplo, eu dei o primeiro banho na minha filha. E estava eu e minha esposa com receio ali, sem saber direito. Você tem uma rede você tem uma rede de apoio que ajuda. E a própria Meu fragilidade. marido não tinha coragem. Não, Eu que dei o primeiro, mas ele que dava de mamar à noite, porque o meu foi exatamente. Então ele que levantava para dar o... Isso, ele dividia. A minha esposa também fez a amamentação mista. Né? Até hoje minha filha também ela nasceu se amamenta. Antes? Não, nasceu na idade normal, mas até hoje minha filha toma o leite do peito ainda, tem 9 meses e continua tomando, mas precisou ter uma alimentação mista. E a gente fazia com sonda. Né? Então imagina que de madrugada, quando acordava, ela ia lá, botava no peito e eu tinha que preparar a sonda, o leite e tudo isso que acaba sendo a realidade de algumas famílias também. Então tem muito o que o pai fazer e com certeza ajuda muito no vínculo, tanto da mãe com o pai, dessa durabilidade do casamento, porque os dois se fortalecem ali naquele momento, como também o vínculo da família. Então a gente não tem dúvida que é uma pauta fundamental para a família. E tem algumas coisas, eu já participo dessa discussão desde que ela estava na bancada feminina, eu participei de praticamente todas as reuniões que foram feitas e venho também conversando com alguns líderes partidários. E tem algumas coisas que a gente já enxerga que vai ter que ser colocado. Primeiro, esse direito ele vai ter que vir atrelado a uma responsabilidade. Ninguém quer um pai 30 dias fazendo churrasco, bebendo e atrapalhando a mulher dentro de casa. Vai ter que ter a responsabilidade da garantia dessa paternidade ativa e responsável. Não tenho dúvida em relação a isso. Hoje, por exemplo, o programa Empresa Cidadã, ele já prevê que as empresas possam ampliar para 20 dias e receber benefício fiscal. São mais de 20 mil empresas que já aderiram à Empresa Cidadã e, além de aumentar para 20 dias a licença paternidade, aumentam para 180 dias a licença maternidade. E lá tem a previsão de que tenha curso de paternidade ativa. A gente já escutou também algumas propostas em relação ao pai acompanhar as consultas do pré-natal ou alguns outros instrumentos, como por exemplo, no texto que foi apresentado por Laura, você não pode dar licença paternidade para quem tem histórico de agressão familiar doméstica. Esse não pode ter esse direito. Então a gente tem alguns pontos. Eu acho que esse ponto da garantia que a lei aponte para uma paternidade responsável, isso é um anseio da sociedade. Eu até brinco quando eu vou falar a público, dizendo assim, a gente aumenta para 15, para 30, agora também se o pai não contribuir, a gente diminui de volta, porque ninguém vai querer o pai 30 dias tomando cachaça e atrapalhando dentro de casa. Não é isso que a gente deseja. E eu tenho plena confiança que a gente apontando para a paternidade responsável, a gente consegue essa mudança na sociedade. E outro ponto que é fundamental é que essa conta tem que estar bem feita e essa conta tem que caber dentro da Previdência Social, porque quando você sai dos 5 dias, que hoje são custeados pela empresa, e expande para uma quantidade maior, isso tem que ir para a Previdência Social, isso tem que ir para o INSS, e essa conta tem que estar muito bem feita. Seria essa diferença, então, dos 10 dias, se forem 15, ou 25 dias, se forem 30, que o INSS cobriria em relação a isso. Tem diferenças em relação aos projetos, mas a expectativa é que essa ampliação entre dentro da conta do INSS e a gente tem que fazer uma conta muito bem feita. A Secretaria fez, a gente está falando de 1%. Até porque eu acho que o mais caro de tudo... do total que o INSS paga? O mais caro de tudo é a gente viver num país que 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é muito mais caro do que qualquer valor que vai ser investido naquelas crianças para elas poderem ter o pai nos primeiros 15 dias de vida ou 30 dias de vida. É muito mais caro a gente ter uma sociedade onde 11 milhões de mães têm que criar o filho sozinho, ao invés de você fortalecer essa instituição da família, do casamento e da participação ativa do pai nessa questão. Agora a gente vai fazer a conta com a sensibilidade de que é importante avançar na presença do pai nesses primeiros dias de vida. Deputada Laura, em 2010, depois que o projeto saiu de lá do Senado aprovado, ele veio aqui para a Câmara e na Comissão de Seguridade Social e Família, ele passou. Só que na de Trabalho, junto com outros 2 projetos, ele não passou. Por quê? Porque se dizia, o argumento é de que a mudança
oneraria as empresas, principalmente as pequenas e médias. Depois isso foi retomado. Provavelmente um outro deputado reapresentou o projeto. Não, o que deve ter acontecido é que na Comissão de Trabalho ele foi rejeitado, mas ele tinha sido aprovado na Previdência. Deve ter ido para a CFT e para a Comissão de Justiça, onde também foi aprovado. Então cai o relatório de trabalho. Então é isso. Mas de qualquer jeito eu queria falar desse argumento. Né? Eu queria falar desse argumento de que oneraria as empresas. Isso, dessa vez, não aconteceria porque iria para o INSS. Pelo INSS. Tá certo. E aí o deputado Pedro já falou que... Essa é uma discussão que tem avançado no sentido de que isso avançou tem que ser... nesse sentido. Não, e mesmo o projeto, quando eu, Tabata e outros tantos deputados, quando se construiu, não foi um projeto construído assim. Nós fizemos um grupo de trabalho na Secretaria da Mulher e conversamos com o governo, conversamos com as instituições. Foi um projeto elaborado, preparado, construído para ser aprovado. Na verdade, agora a gente tem a chance de colocar isso em plenário e, portanto, chamar a voz dos parlamentares, especialmente os homens, que talvez não tenham essa compreensão porque nunca tiveram essa licença e não têm noção de como é importante. Né? Houve uma deputada do Novo que já falou que tem que se pensar muito bem nessa questão dos gastos que o governo vai ter. Será que só o Novo que está contra o projeto, que está repensando esse projeto? O que o senhor está achando? Não, a gente teve uma aprovação da urgência com ampla maioria em relação à aprovação da urgência. Se não me engano, a votação foi até simbólica da situação. A preocupação fiscal é uma preocupação de todos nós. Ninguém tem dúvida de que é importante você ter a garantia desse recurso e também de que um direito como esse, ele tem que ser equivalente ao direito à licença maternidade. Não são as empresas que pagam a licença maternidade. Ela é reembolsada através do INSS, é calculada através dos custos do INSS. A licença paternidade não pode ser diferente. Hoje ela é diferente porque foi criado um período curtíssimo, de 5 dias consecutivos na época da Constituição. Isso entrou nas disposições transitórias da Constituição. Então, o desejo do Constituinte, na verdade, era que existisse uma lei específica. Inclusive, essa lei específica não foi feita. Que fosse logo essa lei, né? Não foi feita até hoje, não existe essa lei específica até hoje. Algumas mudanças foram feitas recentemente na CLT para incluir os 5 dias, mas não existe a lei específica. Inclusive, isso está sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão legislativa no Supremo Tribunal Federal, que já apontou que se o Congresso Nacional não legislar sobre o tema, eles terão a possibilidade de, através de resolução, regulamentar aquilo que está previsto na Constituição, que era a necessidade de uma lei específica. Nós não queremos que isso aconteça. A gente quer que esse debate seja feito aqui na Câmara, reconhecendo que a Câmara e o Senado já deveriam ter feito isso há muito tempo, porque foi previsto na Constituição e até hoje, passados mais de 30 anos da Constituição, não foi feita a lei específica para tratar desse assunto. E vários outros temas que deveriam ter sido regulamentados através de legislação própria, de lei específica, não foram. Sejamos justos. E eu também não acho nada bom, do mesmo jeito que eu não entendo que nós possamos interferir nas questões do Supremo Tribunal Federal, não acho justo que o Supremo Tribunal Federal venha ditar quando a gente deve ou não votar uma matéria. Acho importantíssimo votar essa matéria. Mas a regra, no meu entendimento, tem que ser a independência e o respeito entre os poderes. Né? Na verdade, quando a gente não vota em matéria, e tem milhares de matérias que não se consegue se votar, porque o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem que achar uma congruência de ideias, senão a matéria não passa. Então, às vezes não é fácil fazer o consenso. Às vezes não é fácil achar, dentro dos temas, o melhor consenso. Por isso, às vezes, eu acho que o Supremo Tribunal exorbita da sua missão, que é interpretar e julgar as questões jurídicas e nunca determinar ao outro poder o que ele tem que fazer. Então, acho que está tudo errado. Uma última pergunta, porque está terminando o nosso tempo. O que o senhor acha e o que a senhora acha da licença compartilhada, da forma que ela existe, por exemplo, nos países nórdicos? Metade. A licença compartilhada foi discutida na Secretaria da Mulher
E o entendimento nosso é que não seria o ideal para o Brasil, nesse momento, a licença compartilhada, porque a gente precisa de uma mudança cultural. Eu estava conversando sobre a questão dos países nórdicos, por exemplo. Você chega na Finlândia, não existe gênero na língua deles. Então, existem alguns nomes. Eu estava conversando com uma pessoa, ela leu um livro e disse, eu não sei se o personagem era homem ou se era mulher, porque não existe gênero, aquele nome cabe para homem, cabe para mulher, ninguém disse se era um homem ou se era uma mulher, e eu terminei o livro lendo sem saber se era um homem ou se era uma mulher. Isso seria impossível no português, porque o português tem gênero até para objeto. Cadeira tem um gênero, mesa tem gênero, sofá tem um gênero masculino diferente de mesa e cadeira. Então a gente tem uma questão social, cultural muito diferente dos países nórdicos, e hoje a gente ainda tem muito arraigado essa coisa de que o trabalho do cuidado, de que o trabalho doméstico é da mulher. Às vezes até no momento profissional você pega, por exemplo, você vai falar do médico, você fala o médico, você vai falar do enfermeiro, você fala a enfermeira, mesmo que não seja uma enfermeira ali, quando você vai falar no genérico. Então assim, por isso a gente entende que a licença compartilhada não seria o ideal nesse momento e que a gente deve aumentar a licença paternidade e, quem sabe, no futuro, discutir licença compartilhada. Rapidamente, deputada, a senhora Muito concorda? rapidamente, eu diria o seguinte, a gente vive no Brasil. A gente não vive em um país nórdico onde as pessoas não passam fome. A gente não vive num país onde nós não temos vulnerabilidades, onde nós não temos dificuldades financeiras, onde a educação ainda é muito precária. Nós vivemos no Brasil. E não há que se tentar pegar, vamos dizer, copiar modelos fantásticos, modernos, quando a nossa realidade não é essa. Então, isso é uma mudança cultural que se dá aos poucos, paulatinamente. Por isso, o projeto cria vários, vamos dizer, degraus para você atingir os 60 dias, o nosso projeto. O que significa dizer, nós também sabemos que isso é uma mudança cultural. Não há de ser o que acontece num país nórdico que vai dar certo neste momento, talvez daqui a uns 10, 15, 20 anos no Brasil. É isso. Muito obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, e Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, sobre o aumento da licença paternidade no Brasil. Você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima!